Para afastar a oposição do debate, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer indicar o líder do governo na casa, o senador Jacques Wagner, para ser o relator do projeto de lei alternativo à anistia. A intenção de Alcolumbre, do governo e do presidente da Câmara, Hugo Motta, além do judiciário, é tentar conter um pouco a pressão sobre o perdão aos envolvidos no ato da Praça dos Três Poderes, mas sem deixar que eles sejam punidos. O texto inicial prevê penas de até 8 anos de prisão, que foi criticado pela oposição, que considera essa punição muito elevada. No entanto, tanto os líderes do Congresso quanto os poderes sinalizam que as acusações de abolição violenta do Estado Democrático e de Direito e tentativa de golpe de Estado serão mantidas. Chamar o Cristiano Beraldo, abrir essa rodada com ele, a cada dia uma nova informação sobre esse texto alternativo ao PL da anistia, um projeto que não pretende anistiar ninguém, né? Mas deve alterar o Código Penal, criar uma nova lei e abrandar as penas aos envolvidos. Mas os crimes continuarão sendo imputados a eles. E agora tem essa nova informação, né? Jacques Wagner, senador do PT, seria o primeiro da lista de Davi Alcolumbre para ser o relator desse novo texto. Pacificação é o nome, Beraldo? Será? Pois é, Canhoto. Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, senador, um histórico de décadas de amizade íntima, de íntima convivência com o presidente da República, agora escolhido como esta figura responsável para relatar um projeto que deveria restabelecer o equilíbrio entre os poderes, corrigir excessos cometidos pelo judiciário e restaurar o papel do Congresso Nacional, que vem ficando aí cada vez mais em segundo plano, sendo humilhado por outros poderes. O fato de escolherem Jacques Wagner demonstra que não há absolutamente nenhum interesse nessa agenda. Para Jacques Wagner e os seus parceiros nesse universo governamental do Brasil, aquelas pessoas presas em 8 de janeiro devem continuar presas e devem ser punidas pela tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e uma série de outras coisas para demonstrar que elas estavam na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2003, visando a destituição do presidente eleito, a tomada violenta, apesar de não terem armas, mas a tomada violenta do poder. Isso tudo para atingir única e exclusivamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa gente, que é a mesma gente que ficava gritando anistia ampla, total e restrita para aqueles sequestradores, assassinos, baderneiros, aquelas pessoas que assaltaram bancos à mão armada para financiar o seu movimento revolucionário na década de 60 e 70 no Brasil, essas pessoas é que tiveram os seus interesses e a sua anistia defendida por agentes políticos como Jacques Wagner. E agora ele está aí se colocando na posição de usar aquelas pessoas presas no 8 de janeiro, dando de ombros para a dignidade humana e o equilíbrio das leis no Brasil, simplesmente para alcançar um adversário político. Portanto, não há absolutamente nenhuma legitimidade na discussão que será travada. Mas há um aspecto importante, Canhoto. Figuras como Jacques Wagner, claro, apoiados e alinhado com todo o universo, não só do Partido dos Trabalhadores, mas da esquerda brasileira, não se mexe sem propósito. Portanto, se farão alterações em leis, podem ter absoluta certeza que essas alterações visam ajudar os amigos e prejudicar os inimigos. É isso que move qualquer iniciativa vinda dali. Você, Motta, segundo a avaliação do presidente do Senado, isso mostraria unidade e consenso pela pacificação sobre esse tema que envolve os atos do dia 8 de janeiro. Por enquanto é só uma ideia, mas para dar certo precisa combinar com a oposição, né? Precisa combinar com os russos. Precisa combinar com dezenas de milhões de brasileiros, Canhoto.
E eu tenho um sentimento de que não vai rolar. Não existe alternativa à anistia. Ou seria melhor dizer, não existe nenhuma alternativa melhor ou mesmo equivalente. Nunca na história brasileira uma anistia foi tão necessária e tão legítima. É o que dizem muitos juristas que eu respeito e eu concordo com eles. Se é para alterar o Código Penal, eles deveriam logo alterar o Código Penal para incluir um novo crime, o crime de ser de direita, o crime de rejeitar o lixo ideológico da esquerda, o crime de querer que a justiça seja feita, que bandidos sejam colocados na cadeia e que inocentes sejam soltos. Criem logo esse crime de ser de direita e parem de achar que o brasileiro é idiota. Você, Dávila, eu me lembro que quando nós falávamos sobre as declarações de figuras mais próximas ao governo em relação às penas exageradas que foram impostas aos condenados, nós sempre listávamos aqui também o nome de Jacques Wagner, né? Além disso, do ministro Múcio, enfim. Havia uma sinalização naquele momento de que possivelmente o PL da anistia avançaria, porque já havia, inclusive, uma percepção de integrantes do governo que as penas eram exageradas, que havia um movimento distorcido, pelo menos, no judiciário brasileiro. E agora, enfim, nas últimas semanas, um cavalo de pau de 180 graus, a figura de Hugo Motta foi preponderante para essa mudança de entendimento, pelo menos está na figura dele a personificação desse movimento. E aí, esse texto alternativo, que será gerido ou administrado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e indica a possibilidade da relatoria ficar com um parlamentar do PT, Jacques Wagner, que é o líder do partido no Senado. Que podemos esperar se isso se confirmar, Dávila? Caniato, nós temos de olhar essa dança da anistia que já está correndo há um bom tempo. Começou com a oposição fazendo pressão no Congresso, conseguindo as 262 assinaturas para colocar o projeto em votação, pressionando o presidente da Câmara. Aliás, uma promessa de campanha para ter o apoio da oposição era colocar a questão da anistia em jogo. E aí, quando eles conseguiram o que provavelmente nem Hugo Motta, nem os governistas achavam que é possível, as 262 assinaturas, inclusive com aliados do governo, aquilo acendeu a luz vermelha na Câmara. Falou, o projeto de anistia agora vai andar. Hugo Motta resolveu engavetar o projeto e pedir água para o Supremo, para o governo, dizendo assim, olha, vocês arrumem alguma solução aqui, porque senão eu vou ser obrigado a colocar esse projeto em votação. E não se esqueça que há um recurso que é possível, com esses 262 votos, Caniato, colocar a matéria à revelia do presidente da Câmara na ordem do dia e fazer votar. Então, a tensão começou a subir de tal sorte que a única forma de embarrigar o projeto da anistia sem romper com a oposição era criar uma mágica. Aí chamaram os mágicos. Chamaram um mágico do Supremo, um mágico do Senado, mais um mágico do governo, e falou, olha, é melhor a gente fazer um outro projeto aqui no Senado para contrapor a anistia e manter essa anistia engavetado. Mas para fazer isso nós vamos ter que fazer alguma coisa, nós vamos ter que diminuir a pena dessas pessoas. Não acabar, não anistiar, mas diminuir a pena. Se diminuir a pena, é capaz que a gente consiga enfraquecer o pedido da oposição e, portanto, isso passa a ser uma alternativa política à anistia. Então, veja só, este projeto que está sendo confabulado no Senado Federal, ele é fruto da pressão do projeto da anistia. Ele é que provocou essa reação política no Senado para uma saída. E a saída do Senado é uma assim, olha, como vai ter as 6 mãos lá do governo, parlamento e judiciário, não corre o risco de ser tratada como inconstitucional mais à frente, porque todo mundo é cúmplice na história. Esta é a novela toda que está acontecendo até o momento, que o governo Supremo e Senado estão tentando arrumar uma solução para não votar o projeto da anistia. Este é o ponto.
querem esvaziar o projeto da anistia. Se isso vai dar certo ou não, nós não sabemos. Mas olha, eu dou uma dica aqui. Não importa quem é o relator. O projeto já está feito. É só preciso agora legitimar com qualquer relator que seja. Pode ser o Jacques Wagner, pode ser qualquer outro. Eu tenho certeza que esse projeto já está escrito, já está definida as regras do jogo. Agora é só o tal do mise-en-scène, é só agora colocar isso no cenário importante para colocar isso em votação. E vamos ver a reação, porque se for mais uma solução meia boca, o que vai fazer é insuflar ainda mais o pedido de anistia. Zé, tem algumas mensagens que indicam também um cenário muito parecido com esse que vocês estão destacando aqui, pintando. E aí, Mota, tem uma mensagem que eu achei muito curiosa, até irônica, engraçada. E o Ricardo escreveu o seguinte: é como se o sargento Faur, que é um parlamentar, né, ligado à bancada da segurança pública, ele disse: é como se colocasse o sargento Faur para relatar um projeto de lei sobre o desarmamento da polícia. Claro que a pessoa que redigiu um projeto de lei com o objetivo de desarmar a polícia, se coloca um parlamentar que é ligado à bancada da segurança pública, que defende justamente o contrário, é óbvio que não vai dar certo. E aí a pessoa acabou escrevendo isso dizendo: bom, se vocês colocarem então um relator que é ligado ao Partido dos Trabalhadores, que defende algo, se não totalmente contrário, mas tem uma visão diferente sobre aquilo que vinha sendo defendido no PL da anistia, é mais ou menos o que o Dávila disse, né? A tese já está preparada, precisa então daquela cena para formalizar toda a intenção e o que pretende esse grupo que integra a base governista. Jacques Wagner talvez seja o mais moderado deles, e aquela fala lá atrás sobre penas exageradas talvez tenha feito diferença na escolha de Davi Alcolumbre, Mota? Eu não vejo nenhuma diferença nas posições, Caniato. Sinceramente, não vejo. No Brasil de hoje, eu vejo pessoas que têm habilidade de enxergar o que é um criminoso e a coragem moral de dizer que o criminoso tem que ser punido. E outras que acham que esse negócio de punição é besteira, que o criminoso é um pobre coitado, exceto se o crime for de opinião. Essa é uma divisão que existe hoje no Brasil. Eu me arrisco a dizer que a maioria das pessoas comuns, a maioria dos trabalhadores, a maioria das famílias, sabe muito bem o que é um bandido, sabe muito bem o que é um golpe de Estado. As pessoas com mais idade até podem ter testemunhado o que é um golpe de Estado. Agora, a maioria das pessoas, essa maioria a qual eu me refiro, ela exige que a justiça seja feita. Eu acho que tem político interpretando mal. É uma exigência, não é um pedido, não é um desejo. E eu não tenho dúvida que mais cedo ou mais tarde a justiça será feita. Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma sobre isso. Às vezes no Brasil isso demora muito, demora tempo demais para quem está preso. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a justiça será feita. E me espanta ver a quantidade de políticos que preferem ficar do lado errado dessa história. Eles não estão preocupados com o fato de que a história está sendo escrita agora. A história que será registrada vai dizer quem estava de um lado e quem estava do outro. Me espanta a quantidade de políticos que estão escolhendo ficar do lado errado. Pois é, lado certo, lado errado, política de convicção, política de responsabilidade, muitos ingredientes envolvidos nisso, né, Beraldo? Tem as emendas, tem as eleições, dúvidas sobre a força do seu próprio grupo, né? Será que vale a gente se arriscar, expor a nossa imagem e fracassar lá na frente? E aí, muitas vezes, uma negociação como essa parece até um alívio para muitos deputados. Falam, melhor assim, vamos abraçar esse projeto, a gente coloca umas 2 emendas lá e vamos nessa, pelo menos a gente vira essa página.
e vamos pensar nas eleições e nas emendas, porque o pessoal lá daquela cidade está cobrando, né? Senão vai nos prejudicar para as eleições de 2026. Tem muito isso, e a gente tem que retomar essa discussão sobre vamos defender aquilo que nós nos propusemos lá atrás ou vamos ter que flexibilizar a nossa convicção para aquilo que é possível agora. Ou seja, vamos aprovar meio no improviso, paciência, é o que deu. Neto, o Congresso é formado, eu arrisco dizer, por uma maioria de covardes. Pessoas que estão ali protegendo seus próprios interesses, cujo objetivo é simplesmente lá permanecer. Pessoas que, ao chegarem no estrelato da política brasileira, ocupando um lugar na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, compreendem que o poder é valioso, que no Brasil ter poder significa ter dinheiro para si, para os seus familiares, para os seus amigos, e a partir daí fazem de tudo para se manter no poder. Então, o objetivo dessas pessoas é simplesmente usar as pautas do momento conforme a sua conveniência. Você fala de convicção, essas pessoas não sabem o que é convicção. Elas têm convicção apenas em si próprias. Elas não têm convicção ideológica. Elas não têm compromisso efetivamente em resolver problemas essenciais e estruturais nem nas comunidades onde recebe voto. Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, desse tipo de político, o importante é manter a dependência. O importante é garantir que aquela população vai votar nele, porque ele, de alguma forma, usou o dinheiro da própria população para devolver uma esmola, uma migalha. A população que nada tem olha para essa esmola, ajoelha, junta as mãos e agradece. Portanto, esta dinâmica da política mesquinha que domina o Congresso Nacional, ela sempre prevalece, porque é esta maioria de pessoas interesseiras, medíocres e desleais com os próprios eleitores.